Olá. Oi, Luísa. Bem-vinda. Mamãe também entrou. Jana, bem-vinda. Vou chamar a galera aqui para assistir o vídeo. Jaque, querida, bem-vinda. Ruelas de inclusão, é isso? Tem gente de fora hoje, que bacana. Bem-vindos a essa nossa live de quarentena, né? Tô aqui nessa vibe de mãe de quarentena, de rabo de cavalo, porque não deu tempo de lavar o cabelo, né? Então a gente dando conta de tudo. Léo, bem-vindo. Vendo, casal que assiste live junto é o que há, gente. Né? A família toda aí assistindo a live, adorei. Ainda mais aí que tem 3 ferinhas, né? Agora pra dar conta. Ariane, bem-vinda. Damares, bem-vinda. Deixa eu assinar pro pessoal aqui. Legal que tem bastante gente nova hoje também. Não sei se são novos daqui. São novos de assistir as lives, né? Não assistem com tanta frequência. Mas como, né, a gente tá... A maioria, né? Pelo menos quem pode ir em casa mesmo. Então, vamos aproveitar esse tempo para ter uma conversa proveitosa, né? Para ter uma conversa bacana sobre educação. Né? A minha ideia é justamente, né, para quem é novo, pode estar assistindo a live pela primeira vez. Aqui a Damares está falando que é a primeira vez que está assistindo. Tia Mi, querida. Tia Mi é professora do Sam. Sam tá morrendo de saudade, tia Mi. Vive brincando aqui, cantando as musiquinhas da escola. Para quem tá assistindo a primeira vez, né, ou tá aqui no perfil há pouco tempo, às segundas-feiras eu costumo fazer live sempre nesses horários, às 7 da noite. Semana passada eu não fiz, porque foi justamente o começo desse isolamento, né? Aqui em São Paulo, pelo menos. As escolas ainda estavam funcionando, mas eu já não mandei o Santiago semana passada. Porque já era recomendação, quem pudesse ficar com as crianças em casa já não mandar. Meu marido estava viajando, então não tinha com quem eu deixar o Santiago para eu fazer a live, né? Porque estou num quarto fechado, porque criança, vocês sabem como é. Então a gente tem que deixar alguém com a criança. Então, assim, e eu tinha um trabalho também em cima da hora que surgiu, graças a Deus, né? Porque trabalho a gente não tá reclamando. Então foram, né, várias conjunturas para eu não fazer a live semana passada. Mas eu costumo fazer as lives sempre às segundas-feiras, nesse horário. Sempre com temas sobre educação, sobre desenvolvimento infantil, que são os temas que eu sempre trato aqui no Psicomaternando. Né? Para quem está assistindo é a primeira vez, eu chego há pouco tempo. Né? Eu vou aqui rapidamente. Eu sou a Carol, eu sou psicopedagoga, né? Então eu trabalho com desenvolvimento infantil, com aprendizagem, né? Em vários contextos, como eu falei na live sobre psicopedagogia. E sou mãe do Santiago, de 3 anos de idade. Sou formada também há mais ou menos esse tempo, né? 3 anos e pouco. Então,
como eu sempre digo aqui, né, a Carol mãe e a Carol psicopedagoga, elas se confundem. Então eu tento passar aqui no Psicomaternando, através dos posts, dos stories, das lives, um pouco da informação que eu tenho da formação da psicopedagogia sobre desenvolvimento infantil, das minhas leituras, dos meus estudos sobre disciplina positiva, que vieram depois da maternidade, né? Eles não têm a ver com a psicopedagogia necessariamente, mas tem a ver com tentar ser uma mãe melhor, né? Tentar chegar mais próximo da maternidade que eu queria, né? Porque eu acho que um dos desafios, né, da maternidade, a maior parte dos desafios, eles vêm da gente mesmo, né? Então, assim, é tentar encontrar e me aperfeiçoar como mãe. Deixa eu ver aqui quem entrou. Elânia, é isso? Viviane, Gabs, bem-vindas. E como a gente tá, né, nesse contexto, né, de isolamento, e pelo menos quem pode, né, tá dentro de casa com as crianças, então a gente tem uma convivência muito mais intensa, né, um exercício assim muito mais intensivo dessa parentalidade, né, dessa maternidade, dessa paternidade. E a Jaque que tá falando, compartilhando com as amigas, né, essas informações, né, como eu sempre digo, assim, o meu intuito aqui do Psicomaternando, quando eu criei, né, nunca foi ser necessariamente um perfil profissional, um perfil de psicopedagogia, até porque tem muitíssimos profissionais competentes aí, que tem muito mais tempo de estrada do que eu, passando informações valiosíssimas que às vezes eu até replico aqui. Tia Bre, também lá da escola, coordenadora da Escolinha do Sam. Saudade de vocês, tias. Se Deus quiser, daqui a pouco estamos todos de volta, né? E então, assim, nunca foi ser um perfil profissional. Foi ser, na verdade, um perfil de amiga que divide conhecimentos. Aquela troca mesmo de informações que a gente tem com as amigas da maternidade, né? As amigas que, às vezes, quando a gente tem uma amiga que teve filho mais ou menos na mesma época e que a gente troca figurinhas, né? De uma coisa que deu certo, olha, isso aqui é bacana, eu fiz e melhorou tal coisa. Então, com informações um pouquinho mais técnicas, né? Mas ser essa troca, assim, informal, né? Como tá no slogan até do perfil, né? Ser uma psicopedagogia descomplicada. Porque eu falo que eu não gosto muito desse conhecimento enfornado dentro da academia, enfornado só dentro dos pesquisadores, né? Entre os pesquisadores. Eu acho que a gente tem que fazer isso circular, a gente tem que fazer isso ser divulgado, para que quem lida direto com as crianças, né, nós pais, os professores, a gente saiba lidar melhor com os nossos pequenos, saiba extrair o melhor deles e saiba ser o melhor para eles, né? A Viviane está falando aqui, gostaria muito de poder estar em casa com a minha filha sendo apenas mãe, devido à quarentena com os plantões. Que Deus cuide de você, Vi. A gente sabe que tem muita gente aí na linha de frente, né? Assim, eu tô em casa só sendo mãe, graças a Deus, mas meu marido também tá tendo que sair para trabalhar todos os dias. A gente sabe que tem muitos profissionais aí, né? Meu marido é profissional de segurança, ele é militar. São serviços que não podem parar, né? O pessoal da área de saúde, o pessoal que está nos supermercados, farmácias, que está aí dando a cara a tapa, né? Encarando aí para que tudo se normalize no mais rápido possível, né? Então, se Deus quiser, só vai passar logo. Karina, bem-vinda. Então, assim, como eu tava falando, né? Como a maioria, pelo menos quem pode, né? Quem pode se dar ao luxo, graças a Deus, como eu, de estar só em casa
de estar em casa, né, com os filhos, seja trabalhando em home office, como tem bastante gente que tá, a gente tá tendo uma convivência bem mais intensiva, né, com as crianças, até porque, obviamente, como elas estão confusas com toda essa situação, né, de repente, né, sendo na sexta-feira da outra semana, o meu filho foi pra escola, né, numa boa, e as tias passaram as orientações, né, de higiene e a musiquinha lá, né, do sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. E de repente, na sexta noite, né, tudo virou de cabeça para baixo e é isolamento e vamos fechar a escola e vamos fechar tudo. Então, obviamente, eles estão tão confusos, né? O meu filho pergunta por que ele não pode ir para a escola, pede para ir para a escola. Então eles vão estar, né, muito mais agitados, porque eles têm, né, tem muita energia que eles extravasavam na escola, extravasavam indo num parquinho, passeando, e a gente tem que estar com eles dentro de casa. Então, assim, é uma situação bem desafiadora. Mas como a gente está nesse intensivão de paternidade, de maternidade, né, de criação de filhos, eu resolvi abordar esse assunto que já era um assunto que eu queria abordar aqui tinha um tempo. E eu resolvi escolher essa questão dos elementos, né, para a gente estabelecer uma relação positiva com os nossos filhos. Não só nessa época, mas uma coisa que a gente leve para a nossa vivência. Né? Então, assim, eu não quis ficar falando ou fazer uma live, até porque já tinha muita gente falando sobre coronavírus, sobre como está, o que fazer e etc. Então, eu quis continuar a minha programação normal, né, assim, de continuar falando sobre educação, sobre desenvolvimento infantil, mas uma coisa que pudesse ajudar não só nesse momento, como uma questão também a longo prazo, uma coisa que vocês pudessem aproveitar a longo prazo. Então, é por isso que eu quis falar sobre esse estabelecimento de relações positivas com os nossos filhos. E qual é a importância, né, dessa nossa relação? Eu peguei esses conceitos, né, baseados num livro que eu até já apresentei aqui para vocês, que é sobre aprendizagem e desenvolvimento social das crianças, que uma das coordenadoras é a Marjorie Kostelnick, né, um livro que é escrito por 4 especialistas em desenvolvimento infantil, e em que elas um dos primeiros capítulos do livro é justamente sobre essa questão da necessidade de estabelecer relações positivas com os nossos filhos. Por quê? As relações, né, que nós estabelecemos na nossa infância, principalmente nos 3 primeiros anos, elas são a base do nosso desenvolvimento social. Então, se nós temos relações saudáveis na infância, se nós temos relações saudáveis dentro da nossa casa, a chance de nós desenvolvermos relações saudáveis ao longo da nossa vida é maior. Bem-vinda, Ju. Marido entrou agora também, deve estar lá assistindo com o Sam, porque o Sam assiste as lives, coloca coraçãozinho aqui, é fã número 1. Liriana, bem-vinda. Então, se a criança se acostuma com uma relação saudável, a chance dela construir relações saudáveis ao longo da vida, construir relações saudáveis na sua vida adulta, ela é maior. E ao contrário também, se a criança está acostumada com um relacionamento conturbado, com um relacionamento agressivo, a chance dela perpetuar esse estado conturbado ao longo da vida também aumenta, né? Quando a gente tem, né, na outra live, umas semanas atrás, que eu falei sobre estilos parentais, né?
quando a criança vive num lar agressivo, vive entre pais autoritários, ela provavelmente vai jogar para frente essa doença, vamos dizer assim, emocional, né? Se a gente pegar um pouco da pedagogia do oprimido, né, do Paulo Freire, apesar dele falar de uma pedagogia, né, escolar, uma questão mais social, mas se a gente levar para dentro desse microcosmo familiar, quando ele fala, né, que o sonho do oprimido é ser o opressor, então não é se libertar, né? O sonho não é se libertar, até porque ele não vê essa capacidade. Mas sim, o sonho é chegar a vez dele de oprimir alguém. E eu acho que às vezes acontece um pouco isso com a gente na maternidade, né? De às vezes, ter estado tão acostumado a ter uma disciplina vertical, né, a ter alguém mandando e você obedecendo, que quando chega a sua vez de ser pai, de ser mãe, é a sua vez, você interpreta como a sua vez de mandar. E quando essa criança não obedece, quando essa criança não se conforma com isso, a gente tem aquele choque, você não sabe como agir, você não sabe como não punir, né? Você quer reagir de uma forma violenta, você quer mostrar quem manda, porque você quer ser o opressor, né? Essa é a sua vez de mandar. Quando, na verdade, um livro que para mim foi muito transformador, que é um da Shefali Tsabari, que é Pais e Mães Conscientes, ela fala muito que os nossos filhos, eles não são continuações nossas, não são propriedades nossas. Eles são nossos companheiros de jornada, que nós vamos aprender juntos. Então, quanto mais a gente tiver uma relação dessa de compartilhar, de resolver as coisas juntos, né, de respeito, encarando essa relação como duas pessoas em construção que estão aprendendo juntas, isso se torna mais fácil e essa ligação mais rica, né? Jéssica, querida, bem-vinda. Foi minha vizinha ano passado. Saudades da Julinha. Mila, bem-vinda. Então, essas primeiras relações que a criança tem dentro de casa, elas são a base, né, para o desenvolvimento social da criança. Então, quando as crianças elas experimentam, né, ligações positivas dentro de casa, elas tendem a ter amizades mais positivas, então ter amizades mais fortes, mais saudáveis e até serem mais criativas com adultos. Então, isso favorece tanto o desenvolvimento da criança, como facilita ao nosso lado também. Porque quando a criança ela vê que ela é respeitada, ela tem essa relação onde ela é valorizada, ela se torna mais cooperativa e o dia a dia fica mais fácil. Nath, bem-vinda. Flávia, bem-vindas. Que bacana que tem um monte de gente nova hoje. Cindy, minha prima, bem-vinda. Tem um monte de estreante aí hoje, gente. Tô adorando. Então, essas pesquisadoras, né, entre elas a Marjorie Kostelnick, que escreveram esse livro sobre desenvolvimento social da criança, elas estabeleceram uma sigla, né, que são esses 5 pontos, esses 5 elementos essenciais para a gente estabelecer as relações positivas com as crianças, que elas chamam de AAG. Então, é a afetuosidade, aceitação, genuidade, empatia e respeito. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas mais detalhado. Vocês podem participar também, aí dando a opinião de vocês, colocando alguma dúvida que vocês tenham aí com relação à criação dos filhos, alguma dificuldade que vocês tenham,
pra gente ter um bate-papo bacana aqui. Ju Albuquerque, bem-vinda. Então, né, o primeiro desses elementos, como eu falei, é a afetuosidade. Então, é a gente mostrar interesse pelas crianças, mostrar um interesse genuíno pelas crianças, a gente ser amigável, ser receptivo com essas crianças. E tem várias formas da gente demonstrar isso. Então, é realmente a gente mostrar para essa criança que ela é amada, que ela é querida. Edu, Kelly, bem-vindos. Então, através de toques, né? Então, é você mostrar que aquela criança é valorizada, né? Então, são gestos simples de se abaixar, uma coisa que a gente sempre fala, né, na disciplina positiva, que é se abaixar na altura da criança para conversar com ela. Um toque carinhoso, um abraço, um olhar carinhoso, sorrisos, cantar para a criança, usar palavras afetuosas. Então, a gente demonstrar para aquela criança que ela é querida, né? Porque às vezes a gente sabe que a gente é louco de amor pelos nossos filhos, mas será que eles sabem, eles têm dimensão desse amor todo? Né? Será que a gente demonstra, ou como a gente demonstra esse amor? Porque às vezes a gente está tão imerso ali nessa loucura do dia a dia, né? Dessa rotina e de um monte de coisa, né? A gente, né, voltando a essa imersão desse isolamento, a gente é tão preocupado em dar conta de tudo, né? Em ter que limpar e cozinhar e dar conta de home office. E mesmo na nossa rotina comum, o quanto que a gente separa às vezes, né? O quanto que a gente demonstra esse afeto no nosso dia a dia com as crianças, né? Então, a gente parar para pensar, será que a gente mostra, né, para os nossos filhos, para os nossos alunos, né? Aqui não estou falando só com pais, tem gente que tem tio, né? Tem gente que é tio, tem sobrinho, né? As tias aqui da escolinha, né, que estavam participando também. Então, a gente mostrar o quanto a gente gosta, né, o quanto a gente valoriza essa criança. O segundo ponto, né, o segundo A dessa sigla, é a aceitação, que eu acho que é um ponto muito importante de ser discutido, porque eu acho que é um dos que traz mais confusão quando a gente fala sobre disciplina positiva, né, sobre educação não violenta, sobre essa educação mais afetuosa, a gente vem tentando colocar em prática, tentando divulgar. Essa aceitação, né, ela significa valorizar a criança incondicionalmente, né, se interessar por ela independente do comportamento dela. Então, é a criança se sentir, saber que ela é amada, que tem alguém que gosta dela, que tem essa afetuosidade que a gente falou agora, e que valoriza os sentimentos dela, não só quando ela é boazinha, não só quando ela está se comportando bem. Então, a gente às vezes tem até um costume meio de fazer isso no automático, né? De às vezes falar, eu não gosto de criança que fica gritando, eu não gosto de criança que faz birra. Ou, né, no contexto, né, de às vezes de sala de aula, de aluno desafiador, né, que enfrenta e que a gente tem uma certa reserva. Mas todo mundo merece, né, saber que tem alguém que ama, que ele é valorizado, em todos os momentos, mesmo quando você está num dia ruim, né? Isso até
transportando pra gente mesmo, né? É bom a gente saber que a gente tem um apoio, que tem alguém que ame a gente, mesmo nos dias que a gente não tá bem, mesmo nos dias que a gente tá irritado. Só que essa aceitação não quer dizer passar a mão na cabeça da criança e aceitar qualquer comportamento. É isso que as pessoas confundem muito, principalmente quem critica, né, a disciplina positiva e a educação não violenta, porque você vem, né, se a pessoa fala, não, você tem que ter uma aceitação incondicional. Né, o seu filho precisa saber que ele é, né, que ele é aceito apesar de qualquer coisa. E você vai falar, nossa, mas eu preciso aceitar qualquer coisa que ele esteja fazendo? Não. Obviamente, você vai educar, você vai estabelecer limites, né? Dentro da disciplina positiva, a gente sempre diz isso, né? As pessoas confundem com permissividade. Não é deixar fazer tudo, e sim estabelecer limites com gentileza, deixar que a criança participe do estabelecimento desses limites, discuta esses limites, né? Para que isso não seja uma coisa autoritária, não seja essa coisa vertical. E ela saber que essa criança saber que ela é o nosso filho amado, apesar disso. E, obviamente, a gente corrigir quando precisa ser corrigido, mas não de uma forma violenta e não de uma forma autoritária. Deixa eu ver as perguntas aqui que o pessoal falou. A Jaque. Aqui, percebi muita mudança de comportamento do Samuel após o nascimento das irmãs. Hoje em dia, entrando na adolescência, ele mostra uma carência que ele nunca mostrou antes. Dividir o espaço com as irmãs, né, é complicado. E geralmente, às vezes, os que dão mais trabalho mesmo são os mais velhos, porque por um tempo ele se acostumou, principalmente o Samuel, que acho que ficou um bom tempinho, né, sendo filho único. E eu tô falando assim, pessoalmente, porque eu conheço eles, o Léo e a Jaque. Não lembro se o Léo chegou a estudar comigo, a Jaque não lembro, mas a gente era da mesma série, estudou na mesma escola, boa parte da vida, então eu conheço eles há muito tempo. E o Samuel ficou um bom tempo, né, sendo filho único. Então, eles sentem, por mais que eles amem os irmãos, né, quando chega um irmão mais novo, por mais que eles amem e ajudem a cuidar dos irmãos, eles sentem falta de ser filhos únicos, de ter esse tempo dos pais só para eles, entendeu? Então é mais por isso mesmo, Jaque. E a adolescência é uma fase complicada, né? Que eles estão questionando tudo, que eles estão construindo muitos valores, né? Que a cabeça está muito confusa, é muita informação. E essa carência, né? Assim, o comportamento mesmo depois do nascimento das irmãs é por isso, porque eles sentem falta de ser filhos únicos, por mais que eles amem os irmãos. Mas um tempo que era todo dele, agora é dividido. Então, assim, a dica é tentar, na medida do possível, separar um tempinho para cada um deles sozinho. Por mais que a maior parte das coisas seja feita em conjunto, tentar separar uma atividade, uma horinha, que seja meia hora, uma hora, para fazer alguma coisa só com ele, para dar um apoio só para ele. Até porque por ele ser maior, né, como você mesmo falou, ele tá praticamente entrando na adolescência, como ele é mais independente, às vezes a gente tende a não dar tanta atenção, porque ele não precisa de muita atenção. Ele já come sozinho, já faz tudo sozinho, já estuda sozinho, né, provavelmente. E as meninas dão muito mais trabalho, né? As meninas são novinhas, eles têm, né? Estão com uma bebezinha agora. A Laura acho que tem mais ou menos a idade do Santiago, não é? A do meio acho que tem mais ou menos a idade do Sam, pelo que eu me lembre. Então,
elas são mais dependentes, como são menorzinhas, né? Elas exigem uma atenção maior de você ficar vendo se não vai machucar, se não vai destruir alguma coisa, né? Uma bebê que mama o tempo todo, que você tem que trocar, que você tem que tá com uma atenção muito mais presente. Então acaba que o mais velho é deixado de lado não por maldade nossa, por negligência, mas por os outros darem mais trabalho mesmo. Então tentar separar um tempinho para fazer alguma coisa só com ele. Sei lá, tentar sair um dia pra fazer uma coisa. Sair quando der pra sair, né? Porque agora não tá dando pra sair pra lugar nenhum. Mas quando a gente puder voltar a sair, tentar sair pra fazer um programa só com ele, pelo menos um de vocês dois, né? Tentar separar uma hora pra fazer uma coisa só com ele, sei lá, ver uma série que todo mundo goste, né? De um assunto que todo mundo goste, um filme pra assistir só com ele, entendeu? Para ele saber que tem uma horinha ali do dia, por mais que seja pra assistir um episódio de uma série que é feita, que é dedicada pra ele. Deixa eu ver aqui, o Edu e a Kelly estão falando. Prefiro as crianças que fazem bagunça, pois consigo corrigir o comportamento, do que aquelas que não fazem nada, não demonstram nada. Realmente, assim, eu falo, né, que às vezes as pessoas reclamam muito, né, de crianças que explodem, né? A gente quer uma criança boazinha. Só que não necessariamente aquela criança boazinha não sente nada. Às vezes ela só não externa as coisas. Então, realmente, uma criança que faz bagunça, ou que explode, que grita, por mais que seja, às vezes, delicado pra gente, por mais que seja chato, mas a gente consegue entender que aquela criança está precisando de alguma coisa, né? Aquela explosão é um sinal. Do que uma criança que guarda muito as coisas e acaba, às vezes, a gente não sabendo o que se passa na cabeça dela, né? Deixa eu ver o que a Jaque tá falando. Foi uma diferença de 9 anos. Tem hora que chega a ser engraçado. Ao mesmo tempo ele quer ficar sozinho. A adolescência é mágica, né, gente? A gente já passou por isso, a gente sabe como é que é. Ao mesmo tempo que a gente quer ser independente, a gente não quer deixar o ninho, né? Então, é, vai ser bem legal, né? Vocês vão ter aí um adolescente e uma criança, né? A mais nova aí vai estar ali nos que a gente, no que o pessoal chama nos terribles aí, né? Vão ter praticamente 2 adolescentes em casa. Que precisarem, estamos aqui. Então, né, nós já falamos aqui da afetuosidade e da aceitação, né, que envolvem a criança, então saber que ela é amada e que ela vai ser aceita, independente das suas escolhas, né? A gente tá falando aqui de crianças menores, né, mas a gente até extrapolando para quando os nossos filhos crescerem, né? Para pessoas assim, né, como a Jaque e o Léo, que já tem um filho aí entrando na adolescência, muitas questões que a gente tem, assim, a gente tende a, obviamente, sonhar o que os nossos filhos sejam e como eles sejam, mas eu lembro que teve um tempo atrás, até que eu vi uma tirinha, que eu cheguei a compartilhar, né, que tem um cara cuidando do filho e tal, e no final da tirinha tem uma reflexão, né, de que se você se empenharia tanto, mesmo sabendo que o seu filho pode não corresponder às suas expectativas. Então, acho que isso a gente tem com relação a tudo, com relação à sexualidade, com relação, às vezes, a uma escolha profissional, né? Sei lá, você às vezes, né, uma criança nasce e os pais estão pensando já, nossa, vou guardar dinheiro para ele fazer uma faculdade, para ser alguém na vida, para pagar uma faculdade boa, e de repente seu filho fala que ele não quer fazer faculdade, ele quer ser, sei lá, mecânico de carro. E, sei lá, vai ter muito pai que vai falar, né, sei lá, o cara quer ser cantor, vai falar, você tá louco, você não vai fazer isso, né, isso aí não dá futuro e tudo. Então a aceitação vem dessa questão também,
né, de aceitar os nossos filhos, aceitar as escolhas deles, eles saberem que eles vão ser acolhidos, vão ser respeitados, independente de estarem de acordo com as nossas expectativas ou não. Né? Nós aceitamos os nossos filhos pelo que eles são. Obviamente, estabelecendo limites dentro de uma ética e de uma moral, mas de acordo com o que eles são, né? Às vezes a gente sonha com uma criança bonitinha, boazinha, que vai ficar sentadinha e vai obedecer tudo. E não é isso que acontece, né? A gente vem com uma criança que bate de frente, que desafia, que pergunta e que questiona e que às vezes que é explosiva e você não sabe lidar com aquilo, mas essa questão de aceitar e amar os nossos filhos pelo que eles são, com o temperamento que eles vêm, com as escolhas que eles fazem, obviamente essas escolhas dentro de uma moral, de uma ética, nada que infringe o direito dos outros, mas aceitar o ser humano que os nossos filhos são. Deixa eu dar oi aqui pra galera que entrou. Poliana, Fabi, Lari. Deixa eu ver aqui o Edu. Tenho 2 filhas pequenas e quando a mais nova chegou, a adaptação foi mais tranquila, porque fiz uma rotina que não mudou muito quando a pequena chegou. Bacana que vocês tenham conseguido isso, Edu. O terceiro ponto, então, esse terceiro elemento, né, que a Marjorie Kostelnik e as colaboradoras dela falam para a gente estabelecer essas relações positivas com nossos filhos, é genuidade. Então, é ser genuíno, ser autêntico com as crianças. Então, são as nossas palavras coincidirem com o nosso comportamento não verbal, né, com o nosso gestual. Então, é você não esconder. Às vezes a gente quer esconder as coisas das crianças, ou a gente, sei lá, fala que tá tudo bem, mas a criança vê que a gente tá bravo, então a criança fica confusa com se aquilo tá bom, se não tá. E a questão também da gente não fazer falsas promessas para criança, né? E principalmente crianças pequenas, né? Por exemplo, tem a questão de quando as crianças estão entrando em adaptação escolar. Deixar a criança na escola e falar, não, mamãe vai ficar aqui, e você ir embora. A criança perde a confiança em você. Ao passo que se você falar, olha, a mamãe vai deixar você aqui e a mamãe vai embora, você vai ficar aqui na escola e a mamãe vem te buscar tal horário, a mamãe vem te buscar depois do lanche, vamos supor. E você vai e busca a criança naquele horário, depois daquela atividade que você falou que ia buscar, a criança sente essa consistência, a criança sente essa confiança. Né? A gente sempre fala de, por exemplo, não sair escondido da criança, né? Tem gente, principalmente às vezes o pessoal mais antigo, tem umas ideias meio, né, tipo assim, às vezes quando a gente vai sair, fala assim, aproveita que ele tá distraído e sai, porque senão ele vai ver você saindo e vai chorar. Provavelmente vai acontecer, principalmente naquela fase ali de ansiedade de separação. Né, ali por volta dos 6 meses, 1 ano ali, que eles estão começando a ver que eles são independentes da gente, né, que a gente não é a mesma pessoa. Provavelmente eles vão chorar. Só que se você falar, olha, a mamãe, o papai, a gente vai sair, eu vou sair porque eu preciso trabalhar, e eu volto na hora do almoço, eu volto na hora da janta, o que seja. E você corresponder àquelas expectativas, por mais que a criança sofra com essa separação, mas ela vai se acostumar com essa rotina e principalmente ela vai ter segurança, ela vai ter confiança em você, porque ela sabe que quando você fala uma coisa, aquela coisa é séria, aquela coisa é verdadeira. Então, a gente sempre ser verdadeiro com as crianças. Lê, bem-vinda. Lê tá aqui, enviou uma solicitação para participar. Você quer aparecer aqui no vídeo, Lê? É isso? Coloca aí na mensagem que aí, se for isso mesmo, eu coloco aqui para dividir a tela aqui com você. O quarto quesito é a empatia.
né? É uma coisa meio, uma palavra meio explicável por ela mesma, né? Mas seria a letra aqui falando, não, uma vez eu já fiz isso também, gente. Já coloquei que era porque eu queria participar do vídeo. E a pessoa colocou aqui, me colocou na tela e eu falei, não, gente, não queria aparecer. Eu achei que era só pra eu participar mesmo. Mas pra participar aqui, pra assistir, é só entrar na live mesmo. Às vezes a gente fica meio confusa com as ferramentas, né? Então a empatia, apesar de ser uma palavra bem conhecida, às vezes a gente não sabe muito do que se trata, não sabe exercitar tanto, né? Então, ser empático com as nossas crianças, com os nossos filhos, é reconhecer e compreender a perspectiva deles, mesmo quando é diferente da nossa. A Lê tá falando aqui, só se for para dar palpite e fazer crochê. Gente, a Lê foi uma das que eu coloquei o perfil ontem nos stories. Ela faz faz aqueles amigurumis, que são aqueles bichinhos de crochê, faz cada um lindo. E ela tá dando curso online agora também, nessa época de quarentena. Então, pessoal que às vezes estiver com algum tempo livre, obviamente não quem tem filho pequeno igual a gente, porque a gente não tem tempo livre, mas quem tiver algum tempo livre e quiser aprender, ali tá dando aula ao vivo também, além de continuar com as produções dela. Então, ajudem aí uma mãe empreendedora autônoma e muito talentosa. Não é só porque é minha amiga, não. É porque ela é talentosa mesmo. Então, a gente ser empático é a gente reconhecer os sentimentos da criança, né? Compreender a perspectiva da criança, mesmo quando ela é diferente da nossa e mesmo às vezes quando ela é confusa, né? Aquela questão de, sei lá, a criança tá chateada porque ela queria fazer uma coisa que ela não pode na hora por algum motivo, né? Sei lá, a criança começou a dar né? Começou a ter uma crise ali, começou a fazer birra, começou a chorar porque ela queria né? Sei lá, queria ir por exemplo, né? Nesse contexto que a gente tá de quarentena, sei lá, a criança começa a chorar porque ela queria ir na casa de um amiguinho que ela sempre vê, queria ir na casa de um parente, queria ir na casa da avó e a gente não pode porque tá todo mundo em isolamento. É você reconhecer, você falar com a criança, olha, eu entendo que você tá triste, eu entendo, é muito legal ir na casa do fulano, ir na casa da vovó, mas a gente não pode ir porque a gente está num período de isolamento, a gente precisa ficar em casa para conter o vírus. E quando isso tudo se resolver, a gente marca um encontro bem bacana e mata as saudades. Então vocês viram como isso é uma coisa. Vocês notaram o acolhimento? Então você não cede às vontades da criança, né? Como as pessoas, né? Como os críticos da disciplina pensam, né? Que você vai falar, mas você vai se colocar no lugar da criança, você vai fazer as vontades. Não. Você não vai ceder às vontades e vai falar, ai, não, vou deixar ele ir, porque senão ele vai ficar aqui chorando, ele tá chorando, gritando, deixa ele ir e, sei lá, talvez se contaminar. Não. Você não vai fazer, óbvio que aqui eu tô dando um exemplo, mas isso se aplica, sei lá, a criança tá chorando porque ela quer comprar um brinquedo, você não tem dinheiro. Você vai falar, olha, nossa, brincar com esse brinquedo realmente seria muito legal, um brinquedo muito bacana, né? Eu também queria ter um brinquedo desse. Mas agora eu não tenho dinheiro, a gente não tem dinheiro para comprar porque a gente precisa comprar outras coisas, porque você já tem muito brinquedo. Mas a gente coloca na lista e você pode pedir de aniversário, a gente pede pro Papai Noel te dar de Natal, alguma coisa assim. Então é você se colocar no lugar da criança, entender a frustração dela, entender a irritação, entender o ponto de vista dela e até mostrar quando ela não pode fazer aquilo, mostrar o porquê de forma gentil, dar uma alternativa de forma gentil, não simplesmente mandar a criança engolir o choro, falar para ela ficar quieta,
porque você é que manda e pronto. Verlaine, bem-vinda. E por último, né, o último desses 5 pontos, que é o respeito. Que também acho que é uma coisa óbvia, mas que às vezes as pessoas têm dificuldade de colocar em prática com a relação com as crianças, né? Então, o respeito é não só em questão de não bater, não xingar, o respeito humano, né? Que mesmo assim, para algumas pessoas é muito difícil de lidar com uma criança. Mas é o respeito ao potencial da criança. Então, acreditar que as crianças elas são capazes de aprender, elas são capazes de agir, né, direito, de uma forma competente, de acordo com a idade delas. Então, você saber o que você pode exigir de acordo com cada idade, com a habilidade da criança, né? Então, a gente sempre fala aqui em fase de desenvolvimento, e como eu disse, né, a maioria dos problemas que a gente enfrenta com os nossos filhos são problemas da nossa interpretação, das nossas exigências que a gente coloca em cima das crianças. Mas esse respeito passa por a gente permitir que as crianças explorem o mundo, explorem a casa, elas funcionem de modo independente. A gente tem mania, né, de ver que às vezes a criança está tentando fazer alguma coisa, você vê que ela não consegue, você já intervém logo e quer fazer por ela, para não sujar, para não quebrar, ou porque ela não está fazendo direito. Então a gente não dá oportunidade para a criança aprender e para se aperfeiçoar. Então, deixar, né, esse respeito, né, deixar que as crianças elas tenham as próprias ideias, né, respeitar as ideias delas, deixar que elas tomem decisões que, obviamente, vão ter consequências, né, deixar também que elas arquem com as consequências dessas decisões e ser aberto a ter uma abertura para que elas se comuniquem. Então, esse respeito passa por isso, por não duvidar da capacidade da criança, por deixar que ela tente, por deixar que ela explore o mundo, explore o ambiente dela, obviamente com segurança. Então, você não vai deixar uma coisa de vidro perto de um bebê, porque ele vai bater e vai quebrar e engatinhar ou andar por cima do caco de vidro. Mas explorar, né, que ela possa explorar o ambiente, que ela possa tentar se virar sozinha, você incentivar até quando ela fala que não está conseguindo, você tentar dar um suporte, mas deixar ela tentar sozinha, quando você sabe que é uma coisa que ela já consegue. Desculpa. Que ela já consegue fazer. E deixar esse canal aberto para a criança possa se expressar. Para que ela possa discutir as ideias, para que ela possa dar as contribuições dela, mostrar os pensamentos dela, sem que ela seja ridicularizada. Por mais que as crianças às vezes tenham pensamentos absurdos, modo de dizer, porque a cabeça delas é o mundinho delas que a gente também passou. Obviamente elas vão tendo experiências, vão entendendo as coisas ao longo da vida. Mas ter esse respeito de deixar que elas se expressem, deixar que elas deem as contribuições delas, falando até, né, na questão do estabelecimento de limites, de regras, deixar que elas participem, que elas contestem sim essas regras, não contestar simplesmente de bater de frente e eu não vou fazer. Mas quando a criança questiona o porquê disso, né? Ela poder ter uma resposta racional, por que ela não pode fazer tal coisa? Que você vai falar que, sei lá, é uma coisa porque não dá tempo de fazer aquilo aquela hora, ela não pode fazer porque aquilo vai colocar ela em risco, ela precisa dormir naquele horário para ela poder acordar no outro dia para ir para a escola, que as coisas sejam explicadas, sejam raciocinadas, sejam conversadas, para que a gente possa ter esse relacionamento amistoso, um relacionamento de igualdade. Né? Algumas pessoas não aceitam isso porque elas vão falar, ah, não, mas eu sou a mãe, eu sou o pai, pronto.
Você tem que ter uma autoridade. Você precisa, sim, até ser uma figura de liderança. Obviamente, a criança tem você como um espelho, como um líder. Mas não... Voltou? Voltou. Tinha pausado. A gente não pode ter a figura de um ditador, de alguém que segue as regras, aquelas regras são respeitadas porque você é uma autoridade máxima, né? Como eu falei na live sobre estilos parentais, né? Daqueles pais que têm um estilo autoritário, né? Eles colocam as regras, eles baixam as regras que têm que ser obedecidas sem ser discutidas. Dentro da disciplina positiva, a gente tem regras, a gente tem limites, porque a gente precisa ter. A gente tem limites dentro da sociedade, a gente precisa ter limites para a gente ter uma convivência respeitosa com todas as pessoas, a gente ter uma convivência respeitosa em todos os contextos que a gente vive. Mas essas regras, para elas serem absorvidas, elas serem seguidas, o quanto melhor elas forem entendidas e debatidas, isso vai ficar mais fácil para que essas regras sejam seguidas. Inclusive, eu já vou dar um spoiler da live de semana que vem, que eu estava planejando fazer um post, mas eu vi que ele rende um assunto bem legal para a live. Semana que vem eu vou falar justamente das regras. Por que as crianças têm dificuldades, as causas, né, que levam as crianças a terem dificuldades em seguir regras. Então, quanto mais essas regras forem debatidas, quanto mais elas tiverem abertura e até as crianças participarem da elaboração dessas regras, fica mais fácil para elas serem seguidas. Então, esses 5 pilares, né, que elas colocaram, a afetuosidade, a aceitação, a genuidade, a empatia e o respeito, são os pilares para a gente ter uma relação positiva, a gente ter uma relação respeitosa com as nossas crianças, que vai espelhar nas relações delas ao longo da vida. Então, a gente construir uma relação de respeito, a gente educar de forma positiva, a gente educar de forma não violenta, não é um resultado só para a infância, para o nosso contexto de pai e mãe, né, de pai ou mãe de uma criança pequena, né, de uma criança. Isso contribui para a formação dos indivíduos. Como o Daniel Siegel e a Tina Penny Bryson falam muito, né, nos livros deles, no Cérebro da Criança, no Disciplina Sem Drama. O nosso objetivo como pais, né, eles fizeram entrevista com os pais, era sobreviver e prosperar. Então, sobreviver às crises de birra, o dia a dia e criar filhos prósperos. Então, o estabelecimento dessas relações positivas, dessas relações saudáveis com os nossos filhos, eles não só contribuem para essa nossa relação, para o nosso dia a dia ficar mais fácil, mas para a gente contribuir para a formação de um indivíduo que vai ter relações positivas na sua vida adulta, na sua adolescência, por espelho dessas relações que eles tiveram com a gente, né? Então, que os nossos filhos tenham essas relações, tenham a criação que eles tiveram como base, como exemplo para a vida deles. Mais à frente. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído aí, né, não só para o dia a dia de vocês, não só para esse caos de quarentena, para a gente aliviar um pouco esse caos de quarentena, né? Ter um bate-papo aí bacana. Como espero que vocês levem também esses ensinamentos aí para os anos a fio que nós temos de parentalidade, né? De criar os nossos filhos. E vou deixar para o pessoal que entrou depois. Tô vendo que teve gente que entrou agora, que pegou só o finalzinho. Vou deixar a live aqui nos stories por 24 horas, ela fica disponível. E vou deixar salva lá no canal do YouTube, é o mesmo nome, Psicomaternando. É só vocês colocarem lá na busca do YouTube que vai aparecer. Eu deixo todas as lives de segunda-feira salvas lá.
Vou tentar produzir mais conteúdo para colocar lá também. Eu ia me programar para fazer isso, né, enquanto eu sentava na escola, mas veio a quarentena, então não prometo quando vai ter vídeo lá, independente das lives, mas assim que tiver eu aviso por aqui. Então, muito obrigada pela participação de vocês, pela presença de vocês aqui e continue acompanhando aqui os posts, os stories. Podem me procurar por direct com qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer aflição aí que vocês tenham com relação à maternidade, né, à criação de filhos ou desenvolvimento infantil, né, alguém que às vezes esteja preocupado com alguma questão do desenvolvimento dos filhos. E continuem aqui até a próxima segunda-feira nas nossas lives e continuem aqui todos os dias aqui no perfil do Psicomaternando. Boa noite para vocês. Muito obrigada.